Me perguntaram como que eu faço essa apresentação. Eu tenho dois modos de fazer essa apresentação. Primeiro com as fotos no estúdio, aí com equipamento profissional. E a segunda que eu utilizo muito é o uso do celular. Vem aqui. Quando eu vou primeiro, em funções eu coloco essa grade. Colocado essa grade, eu tenho o paciente, eu dou uma distância de um braço, que é uns 50 centímetros, e dou um zoom de 3 vezes. Por que 3 vezes? Para que não ocorra uma distorção que normalmente você verifica. Começa a olhar fotos de celular que a pessoa tira selfie, o paciente fica sem orelha. Então você tendo uma distância de um braço do rosto desse paciente posicionado e dá um zoom de 3, você compensa essa distorção. Depois de feito isso, eu tiro as fotos com as expressões que eu quero. A cara de espanto, cara de bravo, um sorriso bem forte para marcar bem o pé de galinha e o nasal quando eu peço o cheirinho ruim. Tiro essas fotos. 15 dias depois, que é o retorno, eu repito essas mesmas fotos na mesma posição. Com um aplicativinho que eu tenho aqui, eu coloco essas fotos antes e depois. Aqui já está feito, foi aquele paciente que eu mostrei. Então eu consigo mostrar antes e depois. O que eu faço também? Na função do iPhone, eu ponho espelhar tela, Apple TV, que já está ligado nessa TV, tá a minha câmera espelhada. E aqui eu tenho todo o conjunto. Eu consigo mostrar o antes e o depois. O antes e o depois. Nessa paciente específica que teve aqui agora há pouco, eu ainda reapliquei um pontinho nesse frontal. Eu reapliquei um ponto no próximo. No orbicular dos olhos, que é o famoso pé de galinha, a toxina não vai cuidar tanto daqui para baixo. Aqui é um outro planejamento de tratamento. Olha só que impressionante. Olha as dobras que ela tinha com a mesma expressão no canto de olho, desapareceram. Então assim eu consigo mostrar para esse paciente o antes e o depois e avaliar o meu retorno. Entenda, não é retoque, é retorno. Eu tenho que avaliar. Por quê? Tem paciente que tem mais força de um lado do que do outro, o músculo mais pesado do que do outro. Eu tenho que acompanhar, verificar e, se precisar, reaplicar novamente. Tá certo? Então, é assim que eu faço.